Nós vamos começar agora a última parte do nosso programa. Nós vamos implementar agora os métodos que faltaram, né? Tem alguns métodos que a gente não vai precisar, então vamos retirar esses throws que o NetBeans coloca para a gente. Bom, no caso de quando a janela é fechada, a gente quer parar o webcam, né? Então tem que colocar o web close que a gente acabou de ver. Esse window iconified é quando a gente minimiza e ele fica aquele íconezinho na barra de tarefas do Windows. Então quando ele vira aquele íconezinho, a gente vai dar um pause. O pause tem que ser dado no painel, né, como a gente está vendo aqui, não é na câmera. Aí quando a janela é retornada para o tamanho normal, a gente precisa de dar um resume, né, para voltar a mostrar as imagens. Bom, quando a janela é ativada ou desativada, a gente não tem que fazer nada. Nós vamos retirar os throws, né, que o NetBeans coloca para a gente. Não vamos precisar deles. Vamos construir agora a exceção, no caso, quando a gente não consegue identificar a webcam. Então, quando a gente não identifica a webcam, nós só vamos mostrar uma mensagem de erro, informando que a gente não conseguiu localizar a câmera. A gente precisa de adicionar ao seletor quando uma câmera é localizada pelo nosso programa. Então, toda vez que uma câmera for localizada, vai ser chamado esse método pelo Java. Aí, no caso, se o seletor se o seletor existir, né, quer dizer que é por isso que a gente está testando se ele não é igual a null. Tem um erro, né? A gente devia estar usando WDE e não event. Vamos consertar esse erro. Era isso que o NetBeans estava mostrando para a gente com esse tracinho. Aí quando a webcam é desconectada, a gente tem que tirar ela do seletor. O processo é mais ou menos o mesmo, só que a gente agora vai remover o item. Ver o conserto lá em cima, né? Na verdade a gente estava testando se o seletor existia, né? Então ele precisava de ser não diferente de nulo. Foi o que eu tinha falado antes. O procedimento equivalente ao de cima. No de cima a gente deu add item, e esse aqui a gente está dando remove item. É a mesma ideia, ou esse objeto que está sendo, né, que foi passado, ele vem em WDE, então está tranquilo para a gente.
Estão tirando então os métodos que não eram necessários. E agora a gente tem que tratar quando uma câmera é selecionada pelo seletor. Lembra que esse atributo webcam é o que a gente usa para guardar qualquer webcam que está sendo usada no momento. Então a gente está verificando se foi selecionado um webcam diferente. Essas duas condições podiam ter sido unidas num único if. Fizemos em duas linhas para ficar mais claro. Bom, então, se selecionou uma nova câmera, o que a gente tem que fazer? A gente para o painel, né, para que não seja transmitida imagem mais para lá. Remove o painel da tela, porque a gente depois tem que acrescentar um novo painel com a nova câmera. A gente retira o listener, né, que estava associado a essa classe nossa de Java. Quer dizer, a gente não vai usar ela, vai retirar a câmera, né, então a gente não precisa desse listener mais. E a gente vai ter que depois criar esse listener para a nova câmera que a gente está adicionando. Então a gente aponta agora então, aquele atributo, né, que é o webcam, para a câmera que foi selecionada. E agora nós vamos fazer um processo parecido com o que nós fizemos no início, né, que a gente vai definir qual que é a resolução da câmera, né, na verdade vai pegar a resolução da câmera e definir o tamanho da janela da webcam pela resolução. Vamos atribuir um listener, né, dessa nova câmera para a nossa classe, né, que foi aquele que a gente tinha tirado, né, agora nós estamos colocando a nossa classe recebendo as informações do listener da câmera, né, então ela vai responder para aquela parte que a gente já viu, quando é diminuída, aquelas coisas. Nós temos que criar agora um novo painel, usando a nova webcam que a gente selecionou. Quer dizer, então criamos um novo painel usando essa webcam que a gente guardou no atributo. Se vocês olharem, é o mesmo procedimento que a gente fez da outra vez. Então a gente pode copiar todo o código que estava lá em cima aqui para baixo, né, porque a gente vai precisar exatamente a mesma coisa que a gente fez antes. Então agora a gente tem que adicionar o painel na nossa classe, né, esse painel que a gente criou, porque até agora ele não estava adicionado na classe. Então o que a gente está fazendo é adicionar ele na mesma posição que estava o que a gente fez, dar o pack para ele, para que o Java reconheça, e vamos criar uma nova thread da mesma forma que a gente fez antes, né? A gente podia estar copiando exatamente o que estava lá em cima. Essa thread a gente tem que criar o run. Precisa do override porque ele já existe. A gente está alterando o run default. O run basicamente é fazer o painel rodar, né, para ele poder estar mostrando as imagens que está recebendo.
Do mesmo jeito que a gente fez lá em cima, a gente vai colocar um nome para essa thread, mas não era obrigatório. Copiamos as 3 linhas que estavam lá em cima para ficar mais fácil. Né? Só fazer, então, rodar como daemon, definir aquele onCount exception, que é o que estava rodando lá, e rodar. Bom, vamos tirar esse pedaço que o NetBeans gerou, porque a gente não usou nada dessa... Ele criou isso, como a gente escolheu a classe com o template de form, né, ele já criou um monte de coisa para a gente que na verdade a gente não vai usar nada disso. Então, a gente já fez o nosso próprio init, né, então a gente não precisa disso. Tem que definir qual que é a classe principal, né, que é a classe do main. Já estou definindo como lembrar permanentemente, quer dizer, na próxima vez que a gente rodar vai estar funcionando.